Sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Business Talks. Nós estamos na quarta edição e é uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. Ao meu lado, eu tenho muita dificuldade, inclusive, para apresentá-lo, porque ele convive toda a minha história, caminha ao meu lado, é um empreendedor, um empresário brilhante e que nos últimos tempos ele tem se destacado ainda mais. E o Alan, nosso palestrante, que vai demonstrar, com base inclusive na sua obra que já foi publicada, o que que não te ensinaram sobre o network jurídico. Ele vem ali conquistando não só o Brasil, mas rompendo barreiras também no exterior. Diretor do Instituto IBC, isso a gente não pode deixar à margem, porque todos os nossos eventos têm muito da sua digital. Alan, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rosinha. É um prazer estar aqui nessa nova temporada do Business Talks. Eu que vi esse projeto nascer, vi esse projeto crescer, e é muito gratificante ver aonde você está chegando com esse projeto, as pessoas que estão participando. E é sempre uma grande alegria estar com você, né? Você que é uma pessoa que mora no meu coração, também faz parte da minha história aqui, da história da Notorium, desde o comecinho. E estou à disposição para a gente conversar. Que bom, a alegria também é toda minha em te reencontrar. É muito comum dentro do nosso ambiente jurídico ter o sangue azul, muito naquela tradição, quando a gente olha para trás, fala assim: olha, mas a família já era uma família jurídica, não é? Uhum. Então, um advogado, que ali ele tem um portfólio, ele tem um grande escritório, seu filho também se torna um advogado. Ou aquele magistrado que, por plano de carreira, ele investe também nos seus filhos. Uhum. E fica estranho no ninho aquelas pessoas que não têm esse DNA, não têm esse sangue azul. Olha, alguém que colocou ele lá. Então, o nosso caminho, ele fica muito mais espinhoso. Eu falo com muita propriedade, porque eu venho de família muito humilde, para chegar onde eu cheguei foi com base nos meus estudos, e ao longo desses anos eu encontrei muitas barreiras. Então, vamos começar na sua fala, sobre o que te motivou a colocar no papel algo que é tão velado assim na nossa área jurídica. Quando a gente nasce nesse berço que a gente nasceu, né, de família humilde, com pouquíssimos recursos, o único caminho que a gente consegue ver para, digamos, vencer na vida é o estudo, né? E graças a Deus, os meus pais sempre foram muito preocupados com essa questão de me dar uma boa educação, né? Apesar de ter estudado praticamente a vida toda em escola pública, né? No último ano do ensino médio é que eu consegui uma bolsa numa escola particular, mas eles sempre pegaram muito no meu pé, que eu tinha que estudar, que a única forma de eu conseguir alguma coisa era estudo, e enfim. E eu tenho um tio que ele, através dos estudos também, veio de uma família muito pobre, e através dos estudos o tio Mauro conseguiu passar no concurso para oficial de justiça, e ele sempre me dizia que eu tinha que também seguir para a área do direito, porque era uma área muito boa, que era uma possibilidade de passar no concurso para promotor de justiça, para juiz, ou para delegado, ou para oficial de justiça mesmo. E ele queria muito que eu estudasse, que eu fosse fazer concursos públicos, né? E eu estudei depois do ensino médio, eu estudei por um tempo para fazer concurso público, fiz alguns concursos, não consegui passar. E não consegui porque concurso é fila, né? Não dá para você chegar e passar de primeira. É muito difícil alguém que chega para fazer o seu primeiro concurso e passar. E ali eu descobri, né? Não propriamente com esse termo, mas ali eu descobri que eu não dava para estudar daquela forma, né? E é uma coisa que eu um ponto que eu já chamo a atenção aqui, Rose, é que você tem que se conhecer. Você tem que saber o que é que você consegue fazer e o que você não consegue. E eu não estou falando isso para você se limitar ou você colocar uma barreira e dizer, eu não consigo isso. Não, não é isso. É você procurar ser grande naquilo que você é bom, naquilo que você é melhor. E eu não consigo estar parado. E ali eu descobri, eu não
repito, não com essa terminologia, mas eu descobri que eu tinha TDAH. Eu não conseguia ficar parado, passar 12 horas estudando, não conseguia fazer aquilo. E aí eu desisti do estudo de concursos públicos e fui dar aula lá no meu interior, lá na cidade de Marco, e eu tirava licença de professores, e eu estava bem acomodado já com a minha vida, estava já pensando em comprar uma moto para mim, né? Todo mundo, o sonho de todo mundo ali naquela época, da minha idade, era ter uma moto para poder andar. E eu estava muito bem, até que o tio Mauro falou de novo, cara, tu tem que fazer direito, tu tem que procurar melhorar. Eu disse, melhorar o quê? Eu já estou muito bem, a minha vida já está muito boa. Aí ele falou, cara, tenta fazer o vestibular de direito mais uma vez. Aí acabou que eu consegui uma bolsa também pelo ProUni, na Estácio do Ceará. E aí entrei na faculdade de Direito, realmente com o sonho de passar no concurso público ainda, né? Apesar de eu não ter, eu já ter a noção de que eu não gostava de estudar. E aí depois a vida me levou por outro caminho, né? Eu gostei. E a gente, como professor que sou, e tem outros também que vão acompanhar o nosso podcast, você também começou com esse legado, um jovem, cobrar de um jovem o que ele vai ser quando crescer é uma responsabilidade danada, porque é um mar de opções. E nós temos profissionais que às vezes acabam sendo profissionais muito frustrados devido a essa pressão. Então, você se permitiu dar esse passo com muita segurança. E ali no seu curso de direito, eu já falo com mais propriedade, porque eu acompanhei o nascimento da Notório, veio despertar para os eventos jurídicos. Uhum, Você teve a proximidade ali dos grandes nomes. E quando nós falamos de evento jurídico, que é um tipo de empreendimento assim no nosso país que ele vem crescendo a cada ano, mas é uma atividade ali de altíssimo risco. Precisa realmente ter um network para você colocar no palco os principais atores, as principais autoridades daquele tema. Então me conta um pouco como que foi essa trajetória. quando eu entrei na faculdade, Rose, eu comecei fazendo muitas disciplinas, né? Eu meio que passava o dia inteiro na faculdade. E para eu não ficar o tempo todo na biblioteca ou perambulando pela faculdade, eu acabei me aproximando do centro acadêmico de direito, né? E lá no centro acadêmico a gente começou a organizar algumas palestras, né? Era muito bacana. A gente chamava advogados, professores, aí autoridades daqui do Ceará para fazer eventos institucionais da faculdade, né? E era muito legal a gente ter aquele contato, né? Era muito para o estudante é muito gratificante ele sentar ao lado de uma pessoa que já chegou aonde ele quer chegar. E a gente ter aquele contato mais próximo era muito bom. E depois, quando eu comecei a ver que ter contato com pessoas que estavam, já tinham chegado aonde eu queria chegar, né? Me deixava cada vez mais perto de chegar onde eu queria chegar. E aquelas pessoas, elas abriam portas que, se eu não as conhecesse, eu não teria como abrir. Então, eu comecei ali a descobrir, né, um outro mundo que não só o mundo dos estudos, né? E aí foi quando eu realmente me atentei ao fato de que lá atrás eu pensava, a única forma de conseguir quebrar esse ciclo, vencer na vida, é estudando. Só que ali eu descobri que sim, o estudo é extremamente importante, mas o estudo, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, com mais conhecimento, com mais capacidade. Se você não tiver conhecimento das pessoas certas, se você não tiver um bom relacionamento, você não vai usar quase nada do que você aprendeu.
aquelas pessoas precisam abrir portas para você, para que você possa brilhar, digamos assim, né? Como, por exemplo, a pessoa fazer vários cursos de como ser um bom palestrante, estudar, esgotar o seu tema e ser realmente o melhor palestrante, a maior autoridade daquela área, mas não ter nenhum evento para ela poder compartilhar o seu conhecimento, ou não ter nenhuma faculdade para contratá-la, ou não ter canais onde ela possa compartilhar o seu conhecimento, como por exemplo o Business Talks. Você tem chamado pessoas maravilhosas para participarem aqui, mas para pensar quantas outras tantas pessoas tão boas ou melhores do que as que passam por aqui estão aí e não participam simplesmente porque não chegaram até você, não te conhecem ou não conhecem alguém que te conhece, entendeu? Nos meus eventos, quantos e quantos palestrantes estão aí querendo uma oportunidade e só precisam de uma oportunidade para poderem mostrar, mas por não terem ou por não saberem cultivar uma boa rede de contatos, uma boa rede de relacionamentos, eles acabam que não conseguem expandir, entendeu? E é isso que eu penso, Rose, sobre o networking, né? Eu acho que antes de tudo, antes de você, especialmente antes de você ser bom no que você e isso é importantíssimo, eu não descarto isso, mas você tem que ser bem relacionado. Porque para você mostrar que você é bom, você precisa ter palco, você precisa ter canais, você precisa ter pessoas. E eu costumo dizer que é mais fácil um profissional mediano, bem relacionado, se dar bem na vida, do que um profissional extremamente capacitado, que não é bem relacionado, se dar bem na vida. Gostei da provocação. Agora, quando nós temos esse status, às vezes tem um cenário que eu considero praticamente assim predatório. São das pessoas que se aproximam e ali de uma forma muito acaba sendo quase que desleal, porque foge à boa-fé objetiva. Ela quer levar algum tipo de vantagem. Então, esses profissionais, quando chegam nesse nível mais elevado, nível sênior, que já está escrevendo, já é um palestrante, ele não se torna também muito acessível. Um outro ponto que você destacou, que eu compartilho integralmente o seu entendimento, é muito diferente da nossa área jurídica, você estudar as obras e você ter contato com o autor. É muito diferente, é muito diferente. Porque o autor, nas suas palestras, no seu contato até pessoal, ele pode despertar talentos, mostrar, olha, eu cheguei até aqui, mas eu passei por esse ponto. Nós tivemos na Expo Direito, por exemplo, o professor Pedro Lenza, que é um amigo irmão, né? E ele é inspirador. Ele ficou, eu acho que umas 5 horas só para tirar fotos, né? É dos maiores autores do nosso país, quando se fala direito constitucional. Então, as pessoas gostariam de aproximar dele e entender como que ele chegou até lá, o que que precisa ser feito, né? E aí, Uhum. realmente, o network, ele faz muita diferença. E o que nós vivenciamos pós-pandemia, e você acompanhou isso até no sentido de ter que adiar, às vezes, o evento, você ter que arcar ali com prejuízo, porque nenhum de nós pensávamos que iria passar por aquela tsunami, não é? Pandemia não tem esse indicador, nem dos nossos avós, nem da geração dos nossos avós. Então, fechou tudo, a presencialidade fechou, os eventos estavam confirmados, fecharam, shows e tantas outras coisas. O abalo foi muito grande. E com isso, a fase da inovação, da tecnologia ganhou uma força no direito. Acho que nem 10, 15 anos para frente estaria tão moderno assim, de audiências acontecerem no formato remoto, sustentação oral, as aulas também, e muito das palestras e do conteúdo. Então, aquele palestrante que às vezes tem dificuldade de encontrar essa janela de oportunidade, ou o professor nato que tem tanto conhecimento, ele gostaria de falar, ele consegue fazer uma live simples no seu Instagram, no seu YouTube, ele acabar também gerando essa janela de oportunidade.
Então, nós temos as redes sociais, nós temos a imagem, nós temos a proximidade em relação às autoridades e nós temos também a proximidade em relação ao network presencial. Então, agora eu gostaria que você compartilhasse, com base também na sua obra, quais seriam esses caminhos e soluções que você encontrou e que você, como um case de sucesso, profissional brilhante, pode inspirar outros jovens também a seguir o seu caminho. A questão da pandemia, ela realmente fez com que todos nós, a humanidade como um todo, ela despertasse para algo que já estava acontecendo e que talvez não tivesse a pandemia, ainda estaria num processo lento de acontecer, né? As pessoas antes, elas tinham um preconceito muito grande com relação ao virtual, ao online, né? A você dar aulas virtuais, a você fazer encontros, reuniões, enfim. E a pandemia nos obrigou a ter que utilizar essas tecnologias para que a gente pudesse continuar produzindo, pudesse continuar trabalhando, né? E nesse sentido, a gente, como empresa, né, a gente sofreu bastante, porque a área de eventos ela foi a primeira a ser fechada e ela foi a última a ser aberta, né? Nós tivemos aí, infelizmente, muitas perdas, né, de pessoas que estavam inscritas nos nossos eventos e acabaram falecendo, né, por conta do Covid-19. E tudo isso trouxe muito aprendizado sobre a gente rever a nossa humanidade, né? Mas passou, a pandemia passou, graças a Deus, hoje a gente pode dizer que acabou, né? E o que me fez refletir mais, Rose, nesse sentido, foi que os eventos presenciais, eles ficaram mais necessários, eles se transformaram em coisas mais necessárias. Na mesma velocidade que a gente está evoluindo no sentido de digitalizar todo o nosso trabalho, toda a nossa produção, e é uma evolução muito saudável, eu reputo como uma evolução muito saudável, você poder trabalhar na sua casa, você poder fazer reuniões com pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, através do seu computador, do seu celular, mas isso reprime, de certo modo, uma característica que é inerente ao ser humano, que é a sociabilidade. A gente precisa de pessoas, a gente precisa conviver com pessoas, ver, tocar, tirar foto, sentir aquele calor humano. Nesse sentido, especialmente agora com as faculdades, né, caminhando, já estamos caminhando para termos o curso de Direito, já tem outros cursos aí que são 100% online, né, mas o curso de Direito também está caminhando para daqui a pouco ele se tornar 100% online, mas o presencial, ele nunca vai deixar de existir nesse sentido. Ao mesmo tempo que você não precisa todo dia pegar o seu carro, pegar trânsito e ir para a faculdade para poder estudar, mas você precisa daquilo em algum momento. E esse momento são os eventos presenciais. E foi nisso que a gente se encontrou, né? Lá, desde já de lá atrás, a gente tinha esse propósito, né, de impactar vidas através do nosso trabalho, do nosso mistério, né, que era organizar eventos. E aí a gente transformou, né, literalmente transformou, porque não tem como. Eu não falo só dos nossos eventos, de qualquer evento. Não tem como você ir para um evento e voltar sendo a mesma pessoa. Você não consegue. Se você Gostei. uma pessoa que você conheceu, uma palestra que você assistiu, alguma coisinha que você viu lá te transformou de alguma forma. E presencialmente, Rose, nós já transformamos, e aí eu posso falar com essa propriedade, né, a vida de mais de 70 mil pessoas. E estou falando de participantes, né? Palestrantes foram mais de 3 mil pessoas que já subiram nos palcos dos nossos eventos. E também dos palestrantes, você poder compartilhar o seu conhecimento, compartilhar a sua experiência com o público, você sabe muito bem disso. Você já palestra nos nossos eventos desde 2013, né?
também é transformador. Então, além de transformar a vida das pessoas, a gente dá a oportunidade de que vocês, palestrantes, consigam ser agentes dessa transformação e consigam imprimir um pouquinho do que vocês são naquelas pessoas que estão ali te ouvindo. Então, trazendo agora para a sua pergunta lá do começo, né? O que é que eu diria para esses jovens que estão aí começando, estão embarcando nessa jornada do direito, é que sigam o seu coração, mas que, primeiramente, busque um propósito de vida. Não esteja ali somente para mudar de vida. Eu demorei a entender isso. Lá atrás, eu queria ser importante, né? Eu queria ter algum tipo de reconhecimento, algum tipo de fama, mas depois que a gente teve o primeiro baque financeiro, eu percebi que não era só por dinheiro, não era só por status, não era só por satisfação de ego. Talvez se fosse realmente, eu não estaria aqui conversando contigo. E se você tem realmente esse propósito de transformar a vida das pessoas, de fazer, deixar um legado seu aqui na Terra, um legado de coisas boas que você fez, você vai com certeza ter sucesso, seja lá qual for a área que você escolher. Eu estou respirando fundo porque a busca por esse propósito e esse pré-questionamento, ele mexe muito com a essência de cada indivíduo. E no seu relato de experiência, você vem falando dos pilares também, que eu acredito bastante, que um propósito não é igual ao sucesso financeiro. Não é igual. O sucesso financeiro, ele vem, às vezes, a longo prazo, a curto prazo, depende do segmento, mas ele vem ali como uma recompensa do propósito. E você conseguiu buscar e ter esse despertar do propósito de vida. Olha, o que eu quero fazer de forma incansável. Eu, por exemplo, no exercício da carreira, ou contribuindo ali para os estudos daqueles que me seguem nas redes sociais ou na carreira prática, o que eu faço, eu continuaria fazendo de forma incansável, repetidamente, mesmo se eu não fosse ganhar nada. Isso é o meu propósito de vida. Então, eu me vejo como profissional de sucesso assim, e a recompensa financeira acaba vindo, acolhendo e abraçando. Isso faz sentido para você? E como que nós podemos despertar essa interrogação tão grande daqueles jovens estudantes, porque tem os empresários também que acompanham o Business Talks, mas daqueles jovens estudantes que buscam na sua formação onde que eles vão atuar, porque você é um empresário, você está na área de educação, mas é um empresário. O que que você recomenda? Eu acho, Rose, que a gente não pode, como é que eu posso dizer? A gente não pode querer copiar, simplesmente copiar as pessoas. Eu vou fazer isso porque fulano fez e deu certo. Eu acho que a gente tem que fazer algo que a gente se sinta profundamente convidado a fazê-lo, né? Acontece muito isso no interior, às vezes quando abre uma padaria e a padaria deu certo, aí daqui a pouco tem 20 padarias abertas, e aí daqui a pouco não está dando mais para ninguém. Por quê? Porque você foi buscar uma coisa que não é um propósito. Você não foi fazer pão, por exemplo, porque você quer fazer o melhor pão da cidade, para que as pessoas daquela cidade sejam melhor alimentadas e enfim. Não, você está ali fazendo pão porque pão dá dinheiro. E, e não tem, se você parar para pensar, não tem sentido dinheiro por dinheiro, porque a gente não veio para cá, pelo menos é isso que eu penso, né? A gente não veio para a Terra para ser servido, para passar uma vida inteira de usufruindo do que tem de melhor nessa terra. Não só isso, não. A gente sim, a gente merece ter coisas boas. Eu acho que todo mundo merece uma vida muito digna, com condição de satisfazer sim os seus desejos, mas que isso venha como uma retribuição daquilo que você
daquilo que você faz aqui na Terra. E eu acredito muito nessa lei da reciprocidade, na lei do retorno, de quanto mais você contribui, mais coisas boas vêm para você. Quanto mais oportunidades você gera, mais oportunidades são geradas para você. Então, para os jovens que estão realmente ali procurando o seu propósito, procurando saber o que é que vão fazer da vida, o que eu digo é se inspirem em pessoas, mas não queiram ser aquelas pessoas. Aspirem o que vocês querem ter, mas não baseado no que as outras pessoas têm, entende? É isso que eu diria para essas pessoas. Gostei, gostei muito. E nós falamos em todo o território nacional. Seus eventos, eles têm uma repercussão em todo o território nacional. Depois ele ganhou força para a América Latina. E você já está transitando em outros países. A Europa, para você, virou um logo ali. Então, dentro dessa bússola, nesse mar aberto, você encontrou durante esse caminho, além das barreiras, aquele momento de olhar para trás e talvez querer desistir de tudo? Muitas vezes, Rose, muitas vezes mesmo. Mas volto para a questão do propósito, né? A primeira vez que a gente realmente quebrou de não ter, olhar para um lado e para o outro e não ter, não ver saída, eu poderia, eu pensei nisso, né? Eu poderia ter desistido, poderia ter largado de tudo e procurar outra coisa para fazer, né? Procurar um emprego, talvez, mas o propósito falou mais alto, sabe? De saber o quanto o meu trabalho traz oportunidades para as outras pessoas. Então aquilo me moveu de uma forma que a gente deu um jeito. Eu acho que se eu parar para pensar, eu nem sei como que deu certo, mas deu certo. Então vai chegar, eu acho que ainda vão chegar momentos que vai dar vontade de desistir, mas quanto maior e quanto mais sólido for o seu propósito, mais você vai dizer não para essa vontade de desistir. E quando você tem o feedback das pessoas que chegam para você e falam, olha, como aconteceu ontem, eu fiquei muito emocionado ontem, que eu fui fui dar uma palestra em um evento que estava acontecendo aqui em Fortaleza, e lá tinham dois rapazes que eles estavam fazendo um podcast, e eles falaram que se inspiravam desde o começo do projeto deles, que eles se inspiravam em mim. E todas as vezes que eles pensavam em desistir, eles iam lá no meu Instagram e olhavam os meus vídeos, olhavam o que eu estava compartilhando e continuavam o projeto deles. E aquilo me emocionou profundamente, sabe? Fiquei até meio lacrimejante na hora lá da entrevista. E isso faz você não querer desistir. Você saber que tem pessoas que estão, não é dependendo, mas são pessoas que, se você não estivesse fazendo o que você faz, elas não seriam tão boas quanto elas são. Então, Rose, se você não estivesse fazendo esse projeto, Business Talks, há muitas pessoas que assistem, que participam, que são entrevistadas, não seriam pessoas tão boas quanto elas são. E vocês que estão ouvindo, o que vocês fazem, se vocês deixarem de fazer, algumas pessoas não vão ser tão boas quanto elas são. Então, isso é propósito. Isso é você não querer é, é, passar pelo mundo despercebido. É você deixar um carimbo de que eu vivi a minha história toda e eu deixei a minha contribuição aqui no mundo. Demais, que demais. É muita sabedoria. E eu olho para você com toda essa maturidade, tão jovem, com toda essa maturidade que você já conquistou, torna a sua essência muito, muito refinada.
E as pessoas que caminham ao seu lado, tanto os colaboradores que eu estive aí na Notória esse ano, fiquei pertinho de todos eles. É uma grande família, você passa e você inspira, não é? Eles não estão ali para chegar no final do horário e ir embora. Eles querem, ao seu lado, fazer acontecer. E você deixa isso também, muito transparente como uma forma de validação e de reconhecimento. E quanto mais alto você vai chegando nesse cenário de sucesso, mais requisitado você se torna. Então, nesse grau de interesse, nesse grau de network, hoje você já consegue descobrir que uma pessoa aproximou de você, às vezes querendo se tornar um palestrante dos seus eventos ou não, querendo algum desconto no congresso ou não, e outros realmente querendo somar, que são poucos, mas eles querendo somar, olha, eu estou aqui, como que eu posso te ajudar ali como um ato de servir. O que um menino que saiu lá de Marco falaria para esse monstro que você se tornou, no bom sentido, em relação a sucesso? Só para ver se eu entendi a pergunta, é o que eu lá de trás falaria para mim hoje ou o que eu de É, hoje falaria para lá atrás? não, ele, esse menino de Marco, olhando para você, onde que você chegou, o que que ele falaria para você? Puta que pariu, tu ficou careca. Mas tirando a fase estética, que é fato notório, realmente ficou careca. Rose, eu acho que talvez ele era muito imaturo para me falar alguma coisa lá atrás, sabe? Eu pensava em ter dinheiro, eu pensava em comprar um carro bom, eu pensava em viajar o mundo, mas eu não pensava em tudo que eu falei agora. Então foi realmente uma construção. Se eu puder inverter a pergunta e dizer o que eu falaria para ele era que buscasse esse propósito mais cedo, é que buscasse transformar a vida das pessoas mais cedo. Eu acho que eu perdi muito tempo me buscando, né? Buscando uma essência que eu não sabia que eu precisava ter. Então, o que eu diria para ele era exatamente o que eu disse para vocês. Busquem o quanto antes o propósito, busquem o quanto antes a forma que vocês vão servir ao mundo. E eu não estou falando isso para você virar uma Madre Teresa de Calcutá ou virar a pessoa mais altruísta do mundo. Não, a gente precisa sim de dinheiro, a gente precisa buscar funções que tragam uma sustentabilidade para a gente. Mas, acima de tudo, a gente precisa casar isso. Né? A gente precisa que o que a gente faz ecoe na vida das outras pessoas. Então, era isso que eu falaria. Eu gostei muito, inclusive do efeito reverso. E hoje você consegue olhar com muita generosidade para o seu caminhar e verificar lições aprendidas, não é? Então você mostraria para esse menino todas as lições aprendidas e ali de repente ele ia ter um caminho muito mais suave, porque só quem está no chão de sala de aula como professor ou no chão de um evento sabe que essa construção ela depende de uma série de fatores e não é só glamour e fotos e vídeos, não é? A gente sabe disso. Eu gostei muito da sua sensibilidade, mas eu vou sentar na cadeira desse menino e vou falar para você que de repente ele poderia te falar, porque nós dois entramos para essa live de coração aberto, nós não temos pauta, nós temos muita afinidade. Eu te amo para a vida inteira, você sabe disso, né? Então nós estamos aqui de coração aberto, conhecendo muito da sua trajetória. Acho que esse menino olharia para você, além de falar que você ficou careca, porque realmente quem pega as fotos do Alan, basta acompanhar o perfil dele, até dessa obra que ele publicou
sobre o network, nós vamos colocar aqui para vocês e o link também. Eu tenho a obra autografada, eu recomendo bastante. Mas esse menino ia olhar para você e ia falar o seguinte: olha, que nem nos seus melhores sonhos, falou assim: olha, nem no meu melhor sonho de ter uma moto, eu tenho muito mais que isso. Eu tenho um casamento e um filho que eu sou apaixonado por ele. Não é? Você conseguiu construir uma empresa familiar num país onde que empreender é uma atividade de altíssimo risco, e isso tão jovem, não é? Sem ter essa tradição. Eu pensei que as viagens ficariam só aqui no Brasil e você me assusta quando eu penso que você está aqui, você está em Portugal e você está na Espanha e agora a gente já está com projetos em outros países, Estados Unidos e tantos outros onde nós vamos trilhar. Você não tem freio, e pelo fato de você não ter freio, é que você conseguiu chegar lá, porque você sempre acreditou em você mesmo, desde a sua versão menino. Então, eu passo para as considerações finais, muito emocionada de você conseguir uma janela de oportunidade, que eu sei que a sua agenda agora ela é bastante congestionada, da Não gente sou mais gravar essa dono da live. agenda. Eu não sou mais dono da agenda, não. É um case de sucesso, começa por aí. Quando o tempo a gente luta contra ele, começa por aí. O que que você deixaria de mensagem para os jovens da nossa área jurídica ou para os empresários que você inspirou tanto? Olha, que é possível, é só ter persistência, resiliência, as crises estão aí, mas é possível se reinventar quando você acredita no seu produto e no seu propósito. O que eu diria para as pessoas, né? É muito fácil você dizer persista, tenha resiliência, vai dar certo. É muito fácil eu falar aqui atrás de uma tela ou no Spotify, que você esteja me ouvindo, talvez, e dizer isso para você. Apesar de você saber que é verdade, você às vezes não consegue acreditar que isso é verdade, porque você às vezes tem medo do que aquilo pode trazer. Às vezes é possível que você sinta um freio que você quer dar sem querer, porque você tem medo do que vai vir depois. E o que eu digo para você é isso. Não tenha medo do que vai vir depois, não. Porque se você não crescer, você vai diminuir. E isso serve para qualquer aspecto da vida da gente. Se você não crescer, você vai diminuir. Se você não evoluir, você vai regredir. E a gente veio para cá, para a Terra, e repito, eu acredito nisso, a gente veio para a Terra para nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos pessoas melhores. E se você não passar por determinadas situações, por determinadas dificuldades, você não vai ser forjado de uma maneira sólida. Você tem que ter o olhar, o seu olhar tem que estar firme no seu propósito. Por isso que eu falei tanto durante toda essa nossa conversa sobre propósito, que a gente tem que estar firme nele. Porque uma vez que a gente está firme, nada mais vai nos derrubar. Nada vai nos derrubar. E pode até derrubar, mas você levanta de novo e levanta mais forte. Então, antes de você, antes de eu te dizer que vai dar certo, que persista, que insista, eu te digo, busque o propósito. Porque se você achar, o resto vai vir por consequência. Sensacional. É um líder por exemplo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Foi lindo. Obrigado pelo convite também, Rô. Sempre um prazer participar aqui com você, mais uma vez agora, né? Eu que ficava lá só nos bastidores, né, organizando contigo, e agora estar aqui conversando é muito gratificante também para mim. E conta comigo aí em todos os projetos, uma satisfação também fazer parte do IBC, esse instituto aí que você criou e que convidou pessoas maravilhosas, e eu fico muito lisonjeado em fazer parte desse projeto.
E conta comigo para que precisar, você sabe disso. Eu conto.